E o nosso curso de extensão, ele recebeu o nome de Campos de Experiência no Cotidiano da Educação Infantil e tem como objetivo, né, promover uma proposta mesmo de estudos com vocês sobre algumas dimensões do currículo, para a gente estar pensando a educação infantil, para que realmente possa estar subsidiando essa compreensão dessas relações que a gente vai construindo entre infância, narrativa, experiência, cuidado e educação em contextos coletivos. Então, hoje aqui nós temos a participação dos professores que fazem parte com a gente do observatório, do OB, estão aqui. Temos também, né, os coordenadores da educação infantil das redes, outros que estão na secretaria, outros que estão realmente na sala de aula e professores da educação infantil, que foi o público-alvo também do nosso curso. E temos também aqui também participando com a gente alguns monitores e monitoras, né, que constroem coletivamente com a gente o objetivo desse curso. Então, de forma geral, nós buscaremos estar discutindo sobre essas dimensões do currículo, para que a gente possa estar construindo juntos alguns conceitos que são fundamentais para estar pensando esse currículo, né? Principalmente agora que nós estamos nesse processo de alinhamento dos currículos dos nossos municípios com as discussões da base, né, da BNCC para a educação infantil. Então, esse também foi foi uma das questões que nos mobilizou para estar pensando e articulando esse curso para ser realmente esse subsídio para vocês irem construindo, multiplicando e compartilhando muitos conceitos que são fundamentais para a gente estar pensando esses currículos da educação infantil. E aí, sobre a estrutura, né, o funcionamento do curso, é importante, principalmente para quem está chegando agora, né, nós compartilhamos no e-mail com vocês algumas informações, mas achamos também pertinente iniciarmos fazendo essa discussão. Né, o nosso curso, ele está previsto para acontecer entre maio e dezembro desse ano, com essa duração de 6 meses, né? Como que a gente pensou nesse funcionamento? Nós teremos encontros quinzenais, então, como a gente já mandou lá no cronograma também, para vocês se organizarem, terem noção do espaço de tempo, né, na agenda, já que nós sabemos que tem pessoas que estão atuando, né, na secretaria e que tem outras demandas para vocês irem se organizando também. Segunda-feira, anota na agenda, né? Quinzenalmente, das 14 às 16, como a gente colocou aqui, vamos tentar ser pontuais, começar às 14, né? Terminar às 16 para dar conta também, porque mais de 2 horas na tela a gente também não consegue, né, ficar muito tempo. Então, hoje nós estamos começando no dia 17 de maio. A carga horária nós pensamos mesmo em 60 horas, porque é uma carga horária que, inclusive, ajuda, né, no aproveitamento de vocês aí no processo de organização também, né, de carga horária, que eu sei que nós sabemos que vocês têm. E aí nós pensamos da seguinte forma, né? Como a proposta é um curso de extensão, é um curso para a gente estar dialogando, para a gente estar pensando juntos, nós vamos sempre estar propondo uma leitura. Eu acho que vocês já viram também no e-mail, a gente já compartilhou a leitura dessa semana, uma leitura que é uma indicação do nosso convidado da semana, que vai estar discutindo o tema, que vai ser uma leitura para basear a discussão e vocês chegarem aqui no nosso encontro com algumas noções, alguns conceitos já pré-construídos para a gente estar problematizando. Então, como vocês viram, a gente mandou a indicação do texto e mandou também algumas questões, que são questões para estar norteando a leitura, para vocês já irem fazendo algumas reflexões, para ter subsídio aqui também para as discussões que vão estar sendo propostas. Então, essas questões vão estar sempre chegando junto com essa indicação da leitura. E importante a gente ressaltar aqui também que nós teremos um trabalho final, né? Como é um curso de 6 meses, né? Por que que já é importante a gente colocar hoje aqui no nosso primeiro dia? E é aquela coisa mesmo de professor. Eu sei que está todo mundo aí com seu caderninho, com a sua canetinha, para ir fazendo as anotações, trazendo aquilo que foi mais importante. Isso vai ser fundamental, porque ao longo do curso a gente vai estar pensando junto com vocês, né?
Como que a gente vai sistematizar esse trabalho? Na verdade, a gente vai dar 2 propostas e aí vocês, a partir do processo mesmo que vocês forem constituindo ao longo do curso, vão escolher, né? Então, vocês podem fazer um relato de experiência. Lá no final, a gente vai estar sempre retomando isso, né? Todo o encontro. Lá no final do curso, vocês podem apresentar um relato de experiência, né, de como foi esse processo, esse envolvimento de vocês aqui no curso, o que foi mais importante, o que isso realmente trouxe de reflexões para a prática, para pensar o currículo. Ou então, se vocês preferirem, podem fazer uma proposta, né, pensar numa proposta pedagógica para buscar fazer a documentação aí desse currículo, né? Então, são 2 caminhos, 2 propostas. A gente vai estar sempre retomando. Eu sei que pode surgir alguma dúvida sobre isso, né? Inclusive, a gente pode depois escrever e mandar no e-mail de vocês isso mais organizado, para qualquer questão vocês irem perguntando a gente. E o que é mais importante agora? É vocês entenderem que é importante fazer um diáriozinho, né? Vamos colocar assim, um diáriozinho dessas aprendizagens que a gente for construindo aqui ao longo do curso, para já ser o nosso materialzinho de ir documentando, de ir anotando, para não chegar lá no final, socorro, o que é que eu vou fazer, né? Eu já tenho lá tudo sistematizado do que foi cada dia, e aí depois a gente só faz organizar. Pode deixar, viu, Favinha, que a gente vai mandar essas informações organizadinhas também via e-mail, né? Principalmente sobre essa questão do trabalho final, né? Mas só mesmo para vocês saberem a importância que tem essa documentação, né? Esses registros que vocês forem fazendo aí nesse caderninho, nesse diário que vai acompanhar vocês aí ao longo do curso. O meu já está aqui, o meu caderninho já está aqui para eu ir anotando e fazendo aí essa documentação ao longo do curso, tá bom? Um convite para vocês, né, irem fazendo isso junto com a gente também, porque é muito importante essa visão, né, essa forma que vocês também estão tendo, vão ter, né, de construir esse curso junto com a gente. Então, gente, é isso, né? A partir desses diários, das aprendizagens de vocês, a gente vai estar pensando lá o trabalho de final de curso. Então, como é que a gente está pensando na metodologia, né? Nós teremos sempre esses momentos iniciais. Hoje foi um pouco mais longo, porque a gente tinha que estar passando essas informações. Um momento inicial de 10 minutos, né? Para a gente estar fazendo essas conversas preliminares. Depois a gente está pensando, né, de ter de 30 a 40 minutos para o nosso convidado. Nós vamos ter sempre algum convidado, algum professor, para estar fazendo essa interlocução junto com o tema de discussão, muito a partir dos relatos, as experiências desses professores, né? Porque a gente vai buscar fazer essa reflexão com a prática desses temas que a gente vai estar propondo. E aí, depois disso, nós vamos ter 1 hora para discussão, né? Então, essa 1 hora para discussão vai ser fundamental a participação de vocês, os comentários, as reflexões, as problematizações e principalmente essas interações que vão sendo construídas a partir aí da prática de vocês, que a gente sabe que tem muita coisa para ser problematizada, para estar colocando aqui, para a gente estar pensando junto. Então, feito essas primeiras questões, né, nós vamos ter sempre também lá no início uma memoriazinha do nosso encontro. Hoje, quem vai ser responsável por essa memória vai ser um integrante do observatório. A gente vai começar com uma de nós, para vocês irem entendendo. Então, a gente vai fazer aquele iniciozinho com a retomada do que foi o encontro anterior, para a gente ir tendo também essa construção, essa linha, esse fiozinho, né, que vai estar ligando aí todos os nossos temas ao longo do curso. E para a gente não delongar muito, eu vou apresentar rapidamente para vocês o cronograma novamente. Vou estar fazendo a leitura das questões norteadoras, que são fundamentais para a gente pensar esses temas, bem rapidinho para a gente dar prosseguimento. Então, hoje a gente vai começar, né? Afinal, o que significa compartilhar cuidados na educação infantil? Eu vou ler só a pergunta inicial para a gente não perder muito tempo. Pode passar, Paulinha. No dia 31, nós vamos discutir
Como as brincadeiras são construídas nas interações e quais as repercussões no desenvolvimento cultural dos bebês e das crianças. E aí nós teremos lá no dia 14 de junho, como as brincadeiras e as interações movem o currículo, como observar e registrar o que acontece, o que fazer com o que observamos. E aí nós caminharemos lá no dia 12 de julho, o que levar em conta para criar contextos de experiências ou como organizar as rotinas com campos de experiências. No dia 26 de julho, como emergem as curiosidades, hipóteses e necessidades das crianças e o que fazemos com elas? Como nasce um projeto? Onde estão os conteúdos no trabalho com campos de experiências? No dia 26 de agosto, quais as alternativas pedagógicas para acompanhar, registrar, narrar os processos de experimentação, pesquisa, descoberta de bebês e de crianças? No dia 30 de agosto, existe um currículo no berçário? Como ele é constituído? Como narrar e compartilhar as descobertas dos bebês? No dia 13 de setembro, a gente vai algumas questões que vão nos nortear. Que textos, suportes e práticas devem fazer parte da primeira etapa da educação básica? Qual é a função da educação infantil no acesso das crianças à cultura escrita? Qual é o papel na formação de leitores? Como é que as crianças pequenas leem e escrevem? Como é que as crianças, o que é que as crianças podem ler e escrever nas creches e nas pré-escolas? E aí nós teremos no dia 27 de setembro o que é a experiência literária e como ela pode potencializar outros campos, né? Como que o que é que a gente pode observar nessa seleção desses livros de literatura? E aí nós temos lá no mês de outubro, no dia 11, pensar como que essas artes e as narrativas podem criar uma cultura do grupo de bebês e de crianças. Aí ainda lá no mês de outubro, o que que a gente precisa observar? O que registrado, observado, né? Pensar mesmo nesse processo da documentação. Pode passar, Paula. No dia 8 de novembro, de que forma o currículo com campos de experiências promove a formação de uma atitude investigativa das crianças e das professoras? Como é que a educação pode construir uma cultura do cuidado, né? Pensando a questão do ambiente e da natureza. E aí nós, no dia 22 de novembro, nós vamos pensar como que essas práticas pedagógicas vêm sendo desenvolvidas na educação infantil, no sentido da monocultura ou da interculturalidade. E para fechar, nós temos no dia 13 de dezembro, né, que é o encerramento, nosso último dia do curso, como é que a gente vai avaliar os estudos realizados na elaboração dessas propostas, que implicações traz o campo de experiência para a nossa formação, para as nossas condições de trabalho, para o planejamento, para a organização. Então, esse é mais ou menos o nosso cronograma, né, os nossos temas, como vocês receberam, e essas questões que vão estar norteando, pensar realmente o que são esses campos de experiência, o que é que eles trazem de novidade para a educação infantil, o que é que isso implica na nossa formação, na contextualização e na forma como a gente vai planejar, agir e estar diante dos nossos bebês e das nossas crianças bem pequenas. Acreditamos que são questões que já estão aí dentro das vivências de vocês, né, por conta da BNCC e das experiências que a gente está tecendo agora com a pandemia. Então, foi uma forma que a gente encontrou de estar potencializando, de estar estudando e discutindo aqui junto com vocês. E aí, para fechar, a mensagenzinha que a gente traz de Paulo Foque, que é a mesma mensagem que está lá também, no material que a gente compartilhou com vocês, né, que uma coisa é certa, compreender o arranjo curricular por campo de experiência é uma novidade que nós desconhecemos precedentes no Brasil. Os campos não são um novo nome para a velha forma de organizar o trabalho pedagógico por áreas de conhecimento ou disciplinas, mesmo quando elas estão disfarçadas com o nome de linguagem. Os campos de experiências mudam a lógica de um currículo que se estrutura em conteúdos prévios para um currículo que se centra na experiência da criança, ou seja, no modo como ela constrói sentido sobre si,
sobre o outro e sobre o mundo. E já trazendo aí uma relação com essa ideia de Paulo Fock, a gente vai convidar vocês agora para assistirem um vídeo. Eugênia vai projetar aí para a gente, que é um vídeo que nós temos compartilhado lá, né, na nossa página, que é um vídeo de escuta das crianças, né? Nós fizemos algumas perguntas para as crianças e aí elas vão responder, elas vão participar e a gente convida vocês a refletirem um pouco e depois eu chamo a nossa convidada. Lari, depois você me dá um sinal se tá ok. Pode ser no WhatsApp, viu? Porque como eu vou fechar o microfone, eu não vejo depois. Pronto. Saber como que vocês estão se sentindo. Eu queria saber como que vocês estão se sentindo nesse tempo. Agora é minha vez. Eu queria saber como que vocês estão se sentindo nesses tempos de pandemia. Depois de mais de um ano sem ir para a escola, como vocês estão se sentindo? E o que vocês querem que aconteça no futuro? Eu sou Ana Júlia, tenho 8 anos. Me sinto triste com a pandemia. Gostaria que fosse embora e que as pessoas doentes se segurassem. Sinto falta da minha escola, da minha professora e dos meus colegas. E também de não poder ir na pracinha brincar. O que me deixa mais tranquila é porque estou com minha família e que me dá muita atenção, carinho e amor. Olá, meu nome é Ângela, eu tenho 14 anos, eu tô com saudade de brincar com minha professora na escola e minha priminha Nicole. Eu me sinto preocupado que ainda não tem vacina, e tem coronavírus, e tem pandemia. E tô com saudade do vovô, da vovó, de Gustavo, de Titon. E eu queria voltar para a roça. Eu queria escorregar no escorregador, e brincar no parque. É isso que eu tenho de saudade. Oi pessoal, meu nome é Miguel Leite Lima, tenho 5 anos, moro em Brumado. Como eu tô me sentindo em casa, eu tô me sentindo triste porque eu não posso ir viajar, porque eu não posso ir à escola, né? Ainda bem que inventaram a aula de vídeos. Então, como que todas as pessoas sejam vacinadas, esse também é o meu outro sonho, e que o vírus passe em todo mundo. Como acabar o coronavírus, eu vou brincar com meus coleguinhas, porque eu gosto da minha escola. Travou para nós, Eugênia. Provavelmente foi a conexão, né? Creio que sim. Vou fechar minha câmera aqui para ver se vai. Não, continua travado aí na metade do vídeo. Você vai tentar de novo, Eugênia? Ou sim, eu parei para poder ver se ele recarrega, né? Porque ele tá pelo YouTube.
Eu desliguei os outros aparelhos aqui para ver. Então, só para contextualizar um pouco para vocês, né, enquanto Eugênia coloca aqui o vídeo, esse vídeo, né, fala da participação das crianças em um quadro do nosso programa chamado Agora é a Minha Vez, né, que a gente conta com a participação das crianças, que são crianças da rede pública, né, e em específico aí desse vídeo são crianças de Brumado, de Bom Jesus da Lapa, de Riacho de Santana, de Caetité e de Guanambi. E aí a gente fez algumas perguntas para elas, né? Como é que foram aquelas perguntas iniciais? Como vocês estão se sentindo nesses tempos de pandemia? Como se sentem sem ir à escola há mais de um ano? E o que vocês desejam que aconteça? A gente pode fazer o seguinte, Ellen, a gente compartilha depois o link aqui, né? Lá da página do Instagram, onde está o vídeo, para quem não viu ainda depois. Lari, Oi? quer que eu compartilhe? Direto aqui no computador, sem internet? Isso, tenta aí, Mi. Aí Ótimo. você já adianta onde estava, né, Lari? Isso, nesses 2 primeiros minutinhos, Mi. Carol e Sofia, eu sei de cor. Pode falar, Mi, que a gente não te ouviu. Eu falei assim que eu vou procurar aqui no computador agora, mas eu tô aqui já no YouTube e já vou compartilhar. 2h38 o minuto que parou, Milena? Então, gente, só para vocês irem entendendo também, a gente convida os familiares para estar ouvindo e registrando, né, o que as crianças estão pensando. E aí a gente recebeu vários vídeos, vários áudios, desenhos com esses registros que estão aí fazendo parte desses sentimentos, né? E a gente está compartilhando com vocês justamente esses sentimentos das crianças em relação a essas questões que a gente problematizou com elas. Então, aí, vamos continuar. Tá sem áudio, Mi. Eu acho que quando você for compartilhar, você tem que clicar na opção compartilhar o áudio. A palavra, só que não. Tá travando é tudo. Eu acho que a gente pode deixar mesmo, Lari. Até porque já viu ali o início, né? Nós tivemos depoimento de 3 crianças, então a gente deixa como Prontinho. spoiler. Já deu para vocês, né? E ficarem também curiosos para saber o final do vídeo, né? Do sentimento das crianças. Então, gente, é com esse convite
que a gente chama agora, né, para estar aqui na conversa do nosso primeiro encontro de hoje que nós temos como tema pensar o cuidado como fundamento de uma pedagogia feita com os bebês e com as crianças. A professora Helenice de Brito, né, a professora Helenice, que é doutora em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de infância e pesquisa, na linha de pesquisa Infância e Educação Infantil, recém-doutora, né, defendeu a tese dela agora em fevereiro de 2021. Então, é com muita alegria, com muita gratidão que a gente está aqui com ela nessa tarde para estar ouvindo, ela que pesquisou, né, no doutorado, né, e vai trazer um pouco aqui para a gente algumas reflexões sobre os processos de constituição da brincadeira em uma turma de bebês ao longo de 2 anos na educação infantil, foi o tema central da tese dela de doutorado. Ela que é professora assistente da Universidade do Estado da Bahia, do campus 12, que é o campus de Guanambi, e ela que é a coordenadora do Observatório da Infância e Educação Infantil, ela que idealizou e fez o convite para todas nós, estamos aqui nessa militância, né? Então, muito, muito feliz, Ellen, de estar começando o nosso curso com a sua participação, com as reflexões sempre pertinentes e necessárias que você faz e que você oportuniza para todos nós. Então, aproveitem, gente, esse momento, anotem, depois façam perguntas, porque tenho certeza que vai ser um momento muito rico, muito profícuo, para a gente estar pensando juntos aí esse primeiro tema, né, que não foi por acaso que a gente colocou, né, o cuidado como esse fundamento da pedagogia para ser o nosso primeiro tema aqui do nosso encontro, do nosso curso. Então, gratidão, seja bem-vinda, o espaço é todo seu. Obrigada, Lari. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Também queria dizer dessa alegria, né, que nós sentimos, inclusive dessa emoção, né, que Larissa também já compartilhou. Eu também compartilho, porque a gente é um sonho, né, a gente já vem sonhando com isso há algum tempo, a gente já vem trabalhando com vários municípios também há algum tempo, em alguns municípios a gente tem trabalhado mais de perto, há mais tempo, só que eu acho que é a primeira vez que a gente consegue fazer um espaço, né, de interlocução com todos os municípios, dos territórios Velho Chico, Sertão Produtivo, e que a gente consegue, minimamente, né, ter um espaço às segundas-feiras à tarde para a gente criar essa rede de formação. Acho que esse é o objetivo principal do observatório, né, criar uma rede de formação, de fortalecimento e de articulação da educação infantil nos nossos 2 territórios. Então, falando dessa alegria, já começando com o tema, né, vocês devem ter se perguntado, nossa, mas é um curso sobre campo de experiência na educação infantil, o que o cuidado tem a ver com isso? Por que começar com o cuidado, né? Por que começar com o cuidado um curso que a gente quer mesmo aprender como que a gente vai desenvolver um currículo com campo de experiência, que é o que está, né, regulamentado em lei a partir de 2017 com a BNCC, né? E agora com os referenciais curriculares que vocês escreveram aí em cada município. Eu penso que é muito pertinente, né, a gente começar pelo cuidado. Porque o cuidado como diria Leonardo Boff, né, é o fundamento do mundo. Se não fosse o cuidado, os bebês sequer nasceriam. E se nascessem, morreria, né, sem cuidado. Sem cuidado não há existência. Pode voltar naquela primeira, Paula. E aí, eu escolhi essa imagem para compartilhar também com vocês nessa tarde e convidar um pouco a reflexão. Essas 2 meninas, né, Maria e Simone, elas participaram da minha pesquisa de doutorado, né, como Larissa já falou para vocês. Nós acompanhamos essa turma de bebês dos 7 aos 30 meses, né, ou seja, do berçário até a turma de 2. Na verdade, o nosso grupo de pesquisa continua acompanhando essa turma. Então, o material, né, que tem sido produzido, a gente também tem acesso para análise. Mas eu queria, por que a gente traz essa imagem? É para convidar um pouco a olhar, né? A olhar o que está acontecendo aqui. O que essas meninas estão fazendo? Maria com uma boneca no colo, apertando o peito,
Simone também com uma boneca, tentando colocar na posição do peito. E aí, o convite é educar o olhar e o sentido. Para a gente olhar essa imagem e pensar, o que essas duas meninas estão fazendo? Aí vocês podem dizer assim para mim, né, como eu já fiz isso em alguns outros momentos, geralmente, né, os professores falam, elas estão brincando. Eu acho que a gente não tem nenhuma dúvida, né, de que elas estão brincando. Se a gente conversasse um pouquinho mais, eu diria, e elas estão brincando de quê? Porque eu acho que esse também é um outro convite, olhar, não é afirmar que as crianças estão brincando, não é afirmar que elas estão fazendo aquilo, porque aquilo é natural, mas criança brinca o tempo todo, elas estão brincando, né? Tá, mas elas estão brincando de quê? Aí, quando a gente vê que elas estão com uma boneca, né, a nossa tendência é dizer, tá brincando de boneca. Sim, mas que ação é, né, que elas estão desenvolvendo quando elas brincam com a boneca? Aí a gente vai caminhando um pouco mais, para a gente olhar, né? Jaqueline está pedindo para colocar no modo de apresentação, Jaqueline, só que não está indo, tá? O Meet hoje resolveu pirraçar, então ele não está indo no modo de apresentação, só está compartilhando dessa forma, por isso que a gente está tentando. Às vezes a plataforma, né, ela trava algumas ferramentas para a gente, então, mas vamos continuando. Do que elas estão brincando quando elas tentam amamentar a boneca? Aí alguém poderia dizer, elas estão brincando de amamentar. E o que é o ato de amamentar para essas crianças? Por que elas brincam de cuidar? Aí Larissa, que está pesquisando aí a imitação, poderia dizer, elas estão imitando alguém, né, que elas viram amamentar. Mas o que elas estão aprendendo com isso? E na educação infantil, quando a gente olha uma cena dessa, o que a gente faz com o que a gente vê? Então, com um pouco dessas perguntas, né, para deixar aí vocês pensando e refletindo, porque em um outro momento mais à frente, eu vou voltar novamente nessa imagem, para a gente pensar de novo, né? E se a gente tiver um tempinho, eu mostro até o vídeo também desse evento. Para mostrar um pouco qual é a centralidade do cuidado, e observe qual foi o tema que nós escolhemos, como fundamento de uma pedagogia feita com bebês e crianças. Olha só, acho que isso aqui já muda tudo. Não é uma pedagogia feita para os bebês e as crianças. É feita com. Porque trabalhar com o campo de experiências das crianças, que é o que está na BNCC, não é fazer uma pedagogia para elas, mas é fazer uma pedagogia com elas. Então, o objetivo é que ao longo desses 14 encontros que nós tivermos, né, a gente vá amadurecendo essa ideia de uma pedagogia feita com. O que é preciso para a gente fazer uma pedagogia com as crianças? Você pode passar, por favor, Paulo? E aí, eu coloquei algumas questões, né, para a gente pensar o que é necessário nessa pedagogia feita com as crianças. Paulo, você pode passar, Paulo, próximo? Pronto. Primeiro, eu acho que a gente tem que nos perguntar, né, qual concepção de cuidar orienta a nossa ação ou prática. Quando a gente coloca ação ou prática, porque a gente entende que a ação é a sua ação como professora, como professor, né? Quando vocês estão lá diante dos meninos de vocês, das meninas, o fato de vocês pegarem um determinado material e disponibilizarem para a criança é uma ação, né? A ação de pegar e disponibilizar. Mas a prática, ela é mais ampla, porque é uma prática institucional, né? Por exemplo, há horários de brincar, há horários de tomar banho, há horários disso, o banho deve ser dessa forma, ou seja, são práticas institucionais. Então, a ação de vocês, ela se dá, né, nessa prática, nesse conjunto de prática que já existe, e que vocês também ajudam a fazer. Eu trouxe aqui nesse slide um pouco das concepções, né, de algumas professoras com as quais eu trabalhei na pesquisa de mestrado em 2011, né? Quais eram as concepções de cuidado que orientavam a prática delas? E aí, eu elenquei algumas aqui. Primeiro, cuidar era cuidar do corpo. Então, as professoras falavam assim, cuidar é dar banho, cuidar é oferecer o alimento, né? Aí, por isso que a gente colocou ali, cuidar da higiene e alimentação. Cuidar é levar ao banheiro, é ter o cuidado para que a criança faça as necessidades fisiológicas, que a gente limpe, que a gente garanta a higiene, é limpar o nariz quando está escorrendo, trocar as fraldas, não deixar a criança muito tempo com a mesma fralda, as que usam, né? As que não usam fralda, mesma coisa, porque tem criança de 5 anos, né, que faz xixi na roupa e que precisa dessa higienização.
Havia também uma concepção de cuidar do bem-estar da criança, ou seja, acolher no momento do choro, dar um colinho quando precisar, perguntar por que ela está se sentindo daquela forma. Então, já é um cuidado aí um pouco mais amplo, que não é só cuidar do corpo, é cuidar do bem-estar, né? Mas aí uma pergunta que eu fiz, né, naquele momento para as professoras da minha pesquisa, e o professor, que era um professor, era: onde se aprende a cuidar? Vocês aprendem a cuidar na universidade, quando vocês fazem 4 anos lá de pedagogia, né? E aí, o que eu percebi na pesquisa? Que as professoras, elas dizem: não, eu não aprendo a cuidar em curso de formação. Eu aprendi a cuidar nas práticas de maternagem. E aí elas falavam muito isso mesmo: eu já sou mãe, já cuidei de 2 crianças, eu sou tia, eu sou avó, eu já cuidei de muito menino. E a outra concepção é do cuidar como imitação de modelos. Ou seja, eu entrei aqui, eu não sabia nem para onde ia trocar uma fralda, mas eu aprendi com a minha colega. A minha colega fazia dessa forma e eu fui fazendo. Então, a gente já percebe aqui que o cuidar, ele tem uma dimensão que é pessoal e ético. Eu aprendo a cuidar na minha vida, né? É assim, a forma como eu fui cuidada, a minha forma de socialização no mundo, os meus relacionamentos com minha família, com meu marido, com os meus amigos, né? Os lugares que eu frequento, onde que eu educo a minha sensibilidade, que tipo de música que eu escuto, que tipo de filme que eu assisto, que tipo de literatura que eu ouço. Então, é essa dimensão mais ampla da minha vida, ou seja, quem sou eu no mundo, é que vai orientar a minha forma de estar com as crianças. Ou seja, as minhas formas de cuidar. Pode passar, Paula, por favor. Essa pergunta, inclusive, foi uma das perguntas que nós colocamos, né, para orientar a leitura de vocês. Quando vocês fossem ler o texto de hoje, que foi um texto de Damares Maranhão e Cíntia Sarti, sobre cuidados compartilhados, né, essas negociações que existem entre famílias e profissionais da educação infantil, foi o texto para hoje. E aí, o que nós percebemos, né, que ela começa, inclusive, pensando por essa questão de há uma concepção de cuidado, há uma concepção de criança e de bebê, né, que orienta a minha prática de cuidado ou a minha ação de cuidado. Isso é fato. Então, por exemplo, se eu sou uma professora, né, um professor um pouco mais durão, que eu acredito que a criança precisa cair, levantar, e, né, pare de chorar, então, a minha forma de estar com aquela criança vai ser outra. A criança vai cair no parque, ela vai arranhar o joelho, ela vem me contar, e eu digo para ela, é assim mesmo, criança cai, levante, vamos parar de chorar, seja forte, né? Então, assim, é claro que a forma como eu olho a criança vai orientar a forma como eu estou com ela, como eu me posiciono em relação a ela. Paula, não está passando para mim. Você teve algum problema aí com a internet? Ah, passou agora, pronto. Então, só que aí uma coisa é o que eu penso sobre cuidar. A outra eu sou profissional da educação infantil, né? Vocês estão aí no município atuando com a educação infantil. O que é a educação infantil? Eu acho que a gente, nunca é demais a gente dizer isso. Educação infantil. Não é ensino fundamental, não é ensino médio, não é ensino superior. Observem, educação. Isso muda tudo, né? Por que é na educação infantil que se chama de educação? E o que isso tem a ver com o cuidado? Lá nas diretrizes, né, curriculares nacionais para a educação infantil, está escrito que a função social, política e pedagógica da educação infantil, e aí eu tentei fazer aí uma síntese. Quais são as funções da educação infantil? Porque eu acho que, assim, não é a opinião, né, de Helenice nesse momento que vale a pena aqui. É a gente pegar agora o que é legal. Quais são as recomendações legais? Tá, então vamos lá. Nas diretrizes lá está escrito que a função da educação infantil é, primeiro, compartilhar cuidados dos bebês e das crianças com suas famílias. Olha só, é compartilhar cuidados dos bebês e das crianças com suas famílias. Muitas vezes, gente, nós ignoramos isso, né? Às vezes a gente acha que é ensinar conteúdos. Nenhum documento da educação infantil diz que o objetivo da educação infantil é ensinar conteúdos. Então, acho assim que uma recomendação é a gente ir abolindo essas coisas do nosso dicionário.
conteúdo, aluno, né? Ensinar. Não é esse o objetivo que move a educação infantil. Então, olha só, primeiro, compartilhar cuidados. Segundo, promover desenvolvimento integral. Ou seja, o nosso objetivo como profissional da educação infantil é promover o desenvolvimento integral da criança. E às vezes a gente repete muitas vezes isso, mas será que a gente presta atenção no que é desenvolver o desenvolvimento, promover o desenvolvimento integral? Né? Porque aí entra garantir a alimentação, garantir o bem-estar, garantir a saúde, garantir a higienização, garantir acesso aos bens culturais. Pelo menos isso. As diretrizes, elas até desenvolvem melhor isso, né? Para compartilhar cuidado e promover o desenvolvimento integral, o que é que nós precisamos fazer? Oferecer recursos para que bebês e crianças usufruam de seus direitos e promover convivência e novas formas de sociabilidade e subjetividade. Pronto, aqui a gente fecha. Eu digo sempre, quando a gente for preparar nossas propostas para a educação infantil, basta a gente olhar isso. Qual é a função, né? Qual é a função? A função é essa. É nessa função, inclusive, que a gente se agarra agora nesse contexto da pandemia. Ela não pode se perder no contexto da pandemia. As escolas estão fechadas e a gente tem que pensar o seguinte, como é que nós, daqui de Ituaçu, Tanhaçu, Barra, Malhada, Morpará, Brejinho, Oliveira dos Brejinhos, como é que vocês agora, em casa, podem fazer para compartilhar cuidados das crianças com as famílias e para ajudar a família a promover o desenvolvimento integral das crianças? Anotem essas perguntas, não esqueçam não, sempre se perguntem isso. Outra coisa, usufruam seus direitos. Mas que direitos? Quais são os direitos que estão na BNCC? Explorar, brincar, participar, conhecer-se, expressar, né? Olha só, os direitos são esses. Lá não está escrito assim, ó, o direito de fazer a tarefa, aprender as letras do alfabeto, aprender os números até 30. Não tem isso escrito em nenhum documento da educação infantil. O que a gente precisa garantir é que as crianças brinquem, explorem, participem, expressem, conheçam-se. É isso que a gente precisa levar em conta quando a gente preparar nossas propostas, então. Tanto durante a pandemia quanto depois, mas agora eu digo que a pandemia, ela nos ensinou a olhar isso, né? Pode passar, Paula, por favor, para o próximo. Então, tá. Aí no texto, né, Damares Maranhão, vocês devem ter percebido, ela é uma profissional da área de enfermagem, né, ela é pesquisadora da área de saúde, né, e a Cíntia Sarti é uma antropóloga. Então, o que elas falam nesse texto, né, qual é a concepção que elas trazem? Primeiro, elas colocam que o cuidado é uma base para a saúde. Sem cuidado, numa instituição de educação infantil, os bebês, as crianças adoecem, se machucam, né, e podem até morrer. Se a gente abandona a criança na educação infantil e não olha, ela pode sair, ela pode fugir, ela pode puxar um armário que vai cair em cima dela, ela pode cair numa piscina que tenha na escola. Então, óbvio que é uma questão de saúde, né, e de vida. Mas aí elas colocam o seguinte, então o cuidar envolve acolher, alimentar, limpar, confortar, proteger, consolar e promover ambiente lúdico e interações que lhe propiciam situações de aprendizagem sobre si mesma, o outro e a cultura onde está inserida. Então, observem que essas autoras, elas já trazem uma concepção mais ampla de cuidado, que não é aquela que a gente viu com as professoras da minha pesquisa. As professoras, o cuidar está muito ligado a limpar, né, dar comida, e inclusive isso é um conflito para nós, porque muitas vezes a gente fala assim, o município tinha que contratar alguém só para fazer isso, minha função não é essa. E aí, amores e amoras, eu digo assim, a nossa função é essa. Quando a gente vai para a educação infantil, a gente precisa ter clareza que a educação infantil é um serviço de cuidado. É um serviço que o Estado e o município está oferecendo de cuidado com os bebês e com as crianças. E isso não tira nenhum prestígio da nossa profissão. O que tira, muitas vezes, é a condição de salário, né? São as condições de trabalho, mas não é a função que nós exercemos, né? Os enfermeiros e as enfermeiras limpam cocôs dos pacientes lá nos hospitais, né? Lidam com excrementos, com substâncias que nossa sociedade quer ignorar que elas existem, mas elas existem. Só que acontece, aí eu até coloco aqui que, assim, qual é o diálogo, né, que eu tentei fazer com esse texto de Maranhão e Sarti? De um texto que eu escrevi em 2017, que eu penso que o cuidado, ele tem uma concepção bem mais ampla, que é
Qual é a função, então, nossa da educação infantil, né? É garantir a existência digna de bebês e crianças. Então, é por isso que eu coloquei ali do lado. Então, o cuidado, ele não é só uma base para a saúde, ele é também base para a existência. E é fundamento para uma pedagogia, né? Ou seja, é base da vida humana. Sem a gente estar com os bebês e com as crianças na educação infantil, sem a gente escutar, sem a gente relacionar com elas, respeitar, será que a gente está cuidando? Então, essa história de que, cuidar e educar, a minha opinião é que não existe, porque a função da educação infantil mesmo é o cuidado. Se a gente cuida, a gente educa. Não é possível a gente educar sem cuidar, né? Eu acho que não é possível. A gente só educa quando a gente cuida. Então, assim, quando a gente fala, escutem as crianças, respeitem o que elas estão dizendo, não é só escutar, parou, né, e dizer, que bom que você falou isso, tá bom, agora você pode sentar lá? Não, né? Então, é uma escuta ativa, uma escuta que aquilo que a criança fala, a forma como ela brinca, como ela faz, ela modifica a minha ação. Precisa modificar a minha ação que vier depois tem que ser a partir do que eu ouvi. Voltando novamente para o texto, né, de Maranhão e Sartre, ela fala que, mas isso é muito conflituoso. Não é fácil compartilhar cuidado com as famílias. Por que não é fácil? Primeiro, as visões que às vezes nós temos, né, nós como profissionais da educação infantil e que as famílias têm são diferentes. A família alimenta de um jeito, nós alimentamos de outro. A família faz a higienização de uma forma, a gente faz de outra na escola. E isso gera conflito. Muitas vezes, conflito de valores. O exemplo da chupeta, que eu sempre dou nas formações, é ótimo, porque a chupeta é um grande, né, conflito de valor. A gente, como profissional da educação infantil, fala, chupeta, só para o dente ficar deformado, é por isso, é por aquilo, transmite bactéria. Aqui na escola não entra chupeta. Aí o menininho vem de casa com a chupeta. 3, 4 anos com a chupeta. O que a gente faz, né, com isso? Então, assim, tem também a questão das relações de poder. Eu acho que existe um tensionamento, né, das professoras, de nós, das escolas, da gente dizer assim, mas aqui vai fazer do jeito que eu quiser, porque aqui você está na escola, e aqui é um ambiente coletivo, não dá para a gente cuidar de cada um de uma forma, né? E também as concepções de creche da escola e do nosso papel. Qual é o nosso papel? Né? Nós, quando a gente recebe as crianças na educação infantil a primeira vez, né, ou em qualquer momento do ano, quando a gente fala assim, acolher, e muitas vezes a gente deixa um aviso na porta dizendo para a família assim, olha, deixa o menininho aqui, pode ir para casa. Não deixa ele ver que você está saindo, não, pode sair meio escondidinho para ele não chorar. A gente não faz aquela semana de acolhimento, né, para que a família entre na escola, deixe a criança ali, converse com a professora, veja como é o ambiente, se sinta segura para deixar. E aí, às vezes, a gente comporta como instituição, mas não vem do lado dessa mãe. Quem é mãe aí, principalmente de filho único, deve saber o que eu estou falando, né? O sofrimento que é você deixar o filho na escola e virar as costas e ir embora. Imagina para a criança que nunca viu aquela pessoa na vida e vai ter que confiar nela, né? Então, assim, como é que a gente faz essas transições? Pode passar, Paulo? Então, para isso, né, vocês viram também no texto que as autoras, elas fazem uma pesquisa numa escola, numa creche, né, que atende crianças de 0 a 6 anos, e elas trazem algumas dessas transições, negociações e diferenças que existem nas concepções de cuidado. Aqui, né, eu destaquei lá o exemplo da alimentação, que eu acho que esse é um exemplo bacana, assim, para a gente pensar, né, as crianças em casa, muitas vezes, principalmente até os 3 anos, muitas vezes elas ainda mamam, elas tomam mamadeira, né, e de repente elas entram na escola e é outra alimentação, é copo, é colher, é garfo, é prato, é um banco que ela vai sentar, que não é o mesmo lá do colo da mãe, tudo diferente. E muitas vezes eu pergunto assim para vocês, é reflexão mesmo, a escola de vocês planeja o cuidado? Planeja o acolhimento? Planeja a alimentação? Quando vocês fazem o planejamento, tem lá o momento que vocês colocam assim, como vai ser a alimentação hoje? Como vai ser o banho? Né? Como vai ser o sono? Então, vamos pensando. Porque o que acontece é que a educação infantil, ela fica tentando imitar a escola.
Então, há uma tentativa nossa de tirar tudo que é prática de cuidado do nosso planejamento. A gente planeja uma música, a gente planeja cantar a música, a gente planeja ler a letra da música, a gente planeja um monte de coisa, mas a alimentação, o cuidado, a higiene, essas práticas de cuidado, né, que existem na instituição, a gente não planeja, porque a gente entende que ela é uma perda de tempo para o nosso trabalho. Quantas vezes a gente escuta, né? As professoras da minha pesquisa, elas diziam assim, mas aqui não dá tempo a gente fazer nada, não, Helenice. Não dá tempo de fazer nada, porque chega, o menino passa meia hora no refeitório, aí depois ele volta para a sala, daqui a pouco já é a hora do almoço, daqui a pouco é a hora do banho, não dá tempo de planejar nada. Como que não dá? Né? A educação infantil é lugar do cuidado. Então, o cuidado, ele tem que ser planejado, ele tem que estar no nosso planejamento. E aí, as autoras, elas falam o seguinte, né? Elas trazem esse conflito de concepções. Por exemplo, essa mãe de Lícia, que tem 1 ano e meio. Olha o que Lícia fala, né? Aliás, a mãe de Lícia. Ela fala o seguinte, eu estava muito insegura. Eu vinha para amamentar ela às 12 horas e via que ela estava tranquila. Só que depois falavam que quando ela me via, ela chorava. Então, depois da 2ª semana, eu não vim mais. É horrível, né? Porque eu fiquei até 8 meses só com ela, todo dia. De repente, desgruda muito, eu fiquei perdida. Eu fiquei em casa e não sabia o que eu fazia, eu ficava arrumando as coisas dela, né? Aqui tem outra questão. Muitas de nós podemos dizer assim, mas essa mãe, então, ela não trabalha? Por que ela deixa a menina na creche? Por que Lícia está na creche? Aí, agora, a gente vai lembrar de novo. A educação infantil, ela não é mais uma necessidade das mães trabalhadoras somente. Por lei, a partir de 96, a educação infantil é um direito dos bebês e das crianças. Então, é outra questão que a gente também precisa começar a trabalhar, né, nas nossas redes, nos nossos municípios, não é assim, a mãe trabalha, ela não tem onde deixar o menino, ela traz para cá. Não, gente, já está mais do que comprovado que as experiências positivas dos bebês e das crianças no espaço coletivo, profissional, preparado para eles e para elas, ajuda no desenvolvimento integral dos bebês e das crianças. Muitas famílias não têm condição, nem cultural, nem social, nem, né, de promover esse desenvolvimento integral. Inclusive financeira, por exemplo, de conseguir alimentação, como a gente viu agora na nossa pesquisa. Então, é um direito dos bebês e das crianças. Não é esse lugar de compensar carências, né, como dizia a professora Lívia. E aí, Karen, uma menina de 6 anos, ela diz assim, olha que interessante, eu gosto mais de almoçar na minha casa, porque quando nós não aguenta mais, quando nós não quiser comer mais, nós não come. Na creche tem que comer tudo. A professora fala que é para ficar forte. Então, é legal isso que Karen fala, né, porque mostra como esse conflito de interesse que existe entre a casa e a escola também afeta as crianças. Elas percebem. Em casa eu vou comer só um pouquinho, depois eu não como mais. Agora aqui na escola eu tenho que comer mesmo quando eu não quero, né? Porque eu tenho que ficar forte. Então, assim, esse conflito, como que a gente vai lidando com isso? Pode passar, Paulo. Como conciliar, né, esses valores aí, institucionais com os familiares? Nessa creche que elas fizeram a pesquisa, também tem técnica de enfermagem. E a técnica de enfermagem diz que é né, uma necessidade da educação infantil. Depois a gente vai falar sobre isso ao longo do curso. Mas a técnica de enfermagem, ela diz o seguinte, quando ele chegar em casa, você faz a mamadeira e dá lá para a mãe de Lícia, né? Porque aqui, ó, aqui na creche não precisa, né? Ele come comida, aqui já é a mãe do menininho, não é da Lícia, não. Assim, você não faz o que ela quer, mas também não deixa a mãe triste. A técnica de enfermagem, ela tenta conciliar aqui o conflito, né? A mãe quer que dê mamadeira na escola, porque a criança não come, ela fica apavorada, né? E a escola tenta ir negociando de que lá ela precisa aprender a comer outras coisas. Ok, mas a gente está falando aqui de negociação, não é de imposição, né? Olha, mãe, entrou aqui hoje, acabou a mamadeira, acabou a chupeta, acabou a brincadeira, levou o brinquedo de volta, porque aqui vai ser do jeito que a gente quer, né? Então, assim, é a gente negociar e ter um momento de transição, a criança entendendo, né? Porque tem que lembrar isso, que a criança é a primeira vez, muitas vezes, que está saindo do ambiente, né? E vocês vão passar por isso no retorno presencial. Essas crianças estão há mais de 1 ano em casa, né? Então, quando voltarem, vai ser uma reaprendizagem desse novo espaço, né? Outra coisa que eles adoram, e para a gente é interessante, é a alimentação. O Wilson,
Hoje, ele come de tudo, porque ele aprendeu a comer aqui. Aqui já é o pai de um menino, né, de 6 anos, que ele disse que também como é importante esse ambiente coletivo para a criança aprender a comer outras coisas. Olha aí a importância da educação infantil, né? Aprender a cumprir regras, que existe seu momento. Não é só eu na minha casa, na hora que eu quero, no meu espaço. É um outro lugar, são outras regras. Pode passar, Paulo? E aí... Só que aí as autoras, elas chamam a atenção, né, que também há um conflito de valores aí, né? Como é que elas colocam isso? A coordenadora pedagógica diz assim, a mãe, às vezes, cortava um pedaço de lençol, fazia de fralda e trazia a menina assim. Às vezes, ela não tinha nem um pano, nada, e a criança chegava aqui só de calcinha e ficava suja de cocô. Essa questão, gente, aqui é sobre a questão da higiene, né, e saúde. Isso aqui é muito forte. Porque nós, muitas de nós, né, eu estou falando até de mim, muitas de nós, muitas vezes a gente olha a creche como um lugar de pobre para pobre. E isso não pode significar a pobreza de nossas práticas. Eu acho que se a gente pensa, né, que a educação pública está atendendo pessoas das camadas populares, que têm condições financeiras desiguais, que não têm acesso, né, a produtos de higiene, como, por exemplo, a fralda, que fica bem claro. Como é que eu faço com isso? Isso pode ser motivo, né, para eu dizer assim, então esse menininho pode ser cuidado de qualquer jeito? Ou é o contrário? Eu olhar para isso como aí sim que a educação infantil é necessária para essa criança. Porque a creche pode ser o único lugar que ela tome banho. O único lugar em que alguém está com ela para trocar a fralda. Em que alguém coloca uma fralda limpa nela. Então, se ela fica o dia todo na creche, ela vai ter 8 horas onde alguém olha para ela como um ser humano, como um cidadão digno. Né? Então, assim, isso não pode significar, quando a gente fala, por exemplo, do catarro, quando a gente fala do cheiro de xixi, quando a gente fala dos piolhos, não pode significar, né, que esse olhar que a gente tem sobre a falta de higiene das mães pobres como preguiça, como pobreza, isso não pode significar que aquelas mães, elas têm descaso com as crianças. Né? Muitas vezes não é descaso, muitas vezes é realmente falta de orientação para um cuidado. O que eu estou chamando a atenção para isso? Para que a gente não faça julgamento moral e não tome decisões a despeito dos valores familiares. As autoras, elas dão o exemplo do corte de cabelo, né, que a gente viu que é fortíssimo. A família, ela aderiu a uma nova religião lá do Hare Krishna, que não cortava mais cabelo, só que o menino encheu de piolho e a professora ou a coordenadora cortou o cabelo da criança sem a mãe, sem pedir permissão. Gente, a gente não faz isso com o filho da escola particular. Por quê? Né? Que é isso que faz com que a gente tenha determinados estigmas e preconceitos, que a gente tente moralizar os costumes das famílias das classes populares? Que a gente ignore o nosso papel de instituição de educação infantil, que é de orientar essas famílias. Eu acho que a pandemia agora, ela veio assim para dizer para nós, é agora ou nunca. Né? Porque é papel também da educação infantil orientar as famílias. Enviar aqueles bilhetinhos para casa falando sim do piolho, falando sim da troca de fraldas, falando sim do banho. Isso não é deixar de fazer o nosso papel como escola. É o nosso papel como escola. O que não dá é para a gente ignorar tudo isso que está acontecendo com a criança e ficar trabalhando só o dia da Páscoa, o dia do Natal, o dia do circo, o dia da árvore, o dia da primavera. Percebe? Isso sim. Aí a gente não está trabalhando com campo de experiência. Então, o que o cuidado tem a ver com campo de experiência? Pode ir passando, Paulinha? Tem tudo a ver. Porque o cuidado, o cuidar é a principal experiência da educação infantil. Então, a gente precisa planejar essas experiências, né, da educação infantil. Ela precisa ter lugar no nosso planejamento. Ela precisa ter lugar naquilo que a gente promove, que a gente manda para casa. Às vezes a gente fica angustiado, mas parece que quando eu sugiro, né, a professora Leila está aí me ouvindo, né, ela deu um relato de experiência na semana passada, quando eu sugiro para as famílias criarem o cantinho do brinquedo em casa, com a criança, quando eu sugiro para as famílias fazerem escovação dos dentes 3 vezes ao dia das crianças, parece que não é meu trabalho, é o meu trabalho. Agora, enviar uma tarefa para casa dizendo, circule a escova, com que letra começa a palavra creme dental, aí não é objetivo da educação infantil, não.
O objetivo da educação infantil é promover experiências das crianças. Agora, se a gente pede a criança para escrever qual foi o nome do objeto que você utilizou para escovar os dentes, a criança escreve do jeito dela, escova. Ah, escova começa com a letra E, olha, termina com a letra A. Ok. Aí a gente está partindo da experiência para a experiência de ler e a experiência de registrar. Mas não o contrário. Né? Paula, você pode passar isso. Mas quais são os desafios para compartilhar cuidados? Porque aí, gente, eu acho que entra numa coisa que os municípios, né, a partir com a BNCC, para a implementação da BNCC, vai precisar enfrentar, que é uma política intersetorial. Todo município vai precisar lembrar que a educação infantil, então, se ela vai compartilhar cuidado com a família, e se ela precisa promover o atendimento, o desenvolvimento integral da criança, ela vai precisar, não pode ser uma política só da Secretaria de Educação. Tem que ser uma política da Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência Social ou de Proteção Social. O que eu estou falando com isso? Durante a pandemia, agora, a gente pode dar um exemplo. As instituições de educação infantil enviam para casa orientações sobre a escovação, sugere várias experiências sobre a escovação dos dentes, sugere experiências sobre o banho, como eu vi o professor Tiago, que também está aí me ouvindo fazer, né? Só que as crianças não têm sabonete, não têm escova, não têm shampoo. E o que a gente faz com isso? O município, não adianta a gente falar assim, mas essas famílias também não fazem nada porque não tem nada. Não. Olha só, o compartilhamento de cuidado, ele precisa ser mais amplo do que a própria escola, né? E aí eu quero lembrar que Bom Jesus da Lapa, que Cláudia tá aí, Sônia tá aí, Cíntia tá aí, que eu vi também essa semana que vocês fizeram, né? O município de Bom Jesus da Lapa enviou para casa kit, e tem enviado, em Caetité também, kits de higiene. A cada 2 meses envia kit de higiene. Aí você fala, mas isso não é escola? Isso é escola. Isso é educação infantil, isso é desenvolvimento integral. Porque como é que eu vou pedir para as crianças cuidarem da higiene se elas não têm produto? Né? Enviar kit de alimentação, enviar leite, isso tem o que a ver com a educação infantil? Tem tudo a ver com a educação infantil. Porque como é que eu vou falar de alimentação com essas crianças se elas estão passando fome? Então, assim, precisa, na verdade, pensar nessa política mais ampla, né? Para aí. Ok. Fora essa questão da política mais ampla, vamos voltar para o nosso trabalho de professor e professora, cotidiano. Mais 10 minutinhos, viu, Lari, para eu encerrar, porque como a gente começou já um pouquinho mais tarde. Mas qual é o foco, então, do planejamento de vocês? Tanto agora, durante a pandemia, como depois? É nas atividades ou nas experiências? E aqui, atividades, assim, eu uso essa palavra porque eu sei que a maioria dos professores, das professoras utilizam, mas são tarefas mesmo. A gente planeja tarefa ou a gente planeja experiência? Pensem aí vocês. Lembra aí do que vocês estão mandando para casa. Vocês estão enviando propostas de tarefas ou de experiências? Porque, de acordo com a BNCC, né, e isso não é novo, né, isso não é novo. Desde os referenciais curriculares da educação infantil para cá, a gente vem amadurecendo essa ideia de que a educação infantil é lugar de experiência. Então, pensem aí, onde é que estão as experiências nesse planejamento de vocês? A outra coisa, como que o cuidado entra nesse planejamento, entra no currículo? E como nós aprendemos a cuidar? Pode passar, Paulinha. Aí eu queria trazer alguns dados também, né, dessa pesquisa que eu e também com o grupo de pesquisa lá, né, da UFMG, a gente tem feito, que tem outras pesquisadoras no grupo, inclusive a professora Larissa, que está aí. Primeiro, aprender a escutar. Mas o que é esse escutar, né? É aquilo, não é ouvir só. É uma disposição para estar com as crianças. Para estar com elas, olhar o que realmente está acontecendo e procurar intervir naquilo que está acontecendo. Esse gráfico, né, da pesquisa dessa amiga da gente, que é a Virgínia Oliveira, de 2018, ela é ótima. Porque ela fez, gente, uma análise do choro das crianças durante 3 meses. Nessa mesma instituição que eu também fiz a pesquisa. E aí, quando ela perguntou para as professoras, por que vocês acham que as crianças estão chorando? A maioria, né, e aí eu entendo, porque vocês sabem também como é o cotidiano da educação infantil, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, as condições de trabalho da gente nem sempre são as melhores. Mas as professoras diziam assim, as crianças choram mesmo. Toda criança chora. Criança até 5 anos choram. Às vezes eles choram porque eles estão com saudade da mãe. Mas, no geral, porque eles choram mesmo. Crianças são dengosas, são mimadas.
em casa só tem elas, aqui não, né? Só que aí, a pesquisadora aí, Virgínia, né, quando ela foi fazer uma análise de todos os choros da criança durante os meses de fevereiro, março e abril, ela percebeu que todo choro tem motivo. Aí ela classificou aí os motivos. Separação com a família, alguém desconhecido na sala, choro de um outro bebê, limites do próprio corpo, sabe aquela criança que já está há muito tempo no carrinho ou no berço e não quer? Ou aquela criança que está tentando alcançar o brinquedo e não consegue? É o limite do corpo. Desconforto físico, né? E aí vale principalmente para os bebês que ficavam mais tempo em carrinho e berço. Doença, claro, as crianças estavam doentes. Proposta de atividade que as crianças não se adequavam. Então, por exemplo, vamos brincar na piscina de bolinha, mas aquele bebê não gosta de piscina de bolinha, porque ele tem medo, ele acha que ele vai afundar. Ele chorava, né? E alguns motivos não identificados. Com isso, a gente está fazendo o quê? Um convite para que a gente sempre olhe o choro, a birra, como algo que tem motivo. É não ignorar isso. Porque se a gente ignora, nós estamos cuidando? Essa é a pergunta. Se a gente ignora o choro, ignora o desconforto físico, ignora a doença, ignora tudo isso que a gente colocou, ignora a saudade, nós estamos cuidando? E muitas vezes, gente, nós ignoramos porque a gente quer cumprir o planejamento. Ah, mas hoje eu planejei que nós vamos fazer essa tarefa aqui de pintar o coelhinho. Vamos ter que pintar, nem que 3 ou 4 choram, entende? Né? Então, assim, para tudo. Acabou a tarefa, sabe? Porque a função principal é cuidar. As crianças precisam estar bem. É isso que é a função principal, né? A outra, preparar contextos de experiências de cuidado de si, dos outros e das coisas. Essa é outra questão. Como é que a gente prepara contexto de experiência? Né? Alguns professores falam assim, como é que nós vamos trabalhar com a BNCC? Uma das coisas que a gente, né, já tem defendido há algum tempo é, primeiro, a gente precisa preparar contexto de experiência. Se a gente não preparar esses contextos, na sala, nos espaços, pensar primeiro o espaço, pensar primeiro o tempo, como é que a gente vai dividir essa rotina, que tipo de material que nós vamos disponibilizar, a gente não, se a gente pensa que é só levar a tarefa impressa dentro do classificador, nós não estamos trabalhando com o campo de experiência. Abre o módulo na página 37, vamos fazer a atividade. Não está trabalhando com o campo de experiência. A gente vai ter que ter coragem de assumir isso para nós mesmos. Tá? Então, primeiro, eu queria dar alguns exemplos aí, que é também da minha pesquisa. Observe esses 2 campos de experiência embaixo. Aí eu estou falando da experiência de dormir, né? Porque as crianças que passam o dia todo, elas dormem. A gente planeja o espaço de dormir, a gente escolhe uma musiquinha para colocar enquanto eles dormem. Entende o que eu estou dizendo? Isso aí está no nosso planejamento. Aí, olha só, a criança que dorme no berço e uma criança que dorme no colchão no chão, quais são as experiências que nós estamos impedindo que as crianças vivenciem quando a gente coloca elas no berço? Né? Porque o colchão no chão ali, ela propicia, né, uma proximidade, ela propicia autonomia, a criança, quando ela acorda, ela levanta e vai atrás do que ela quer. Ok. No segundo contexto de experiência, a questão da alimentação, né? Nos cadeirões, ou cada um com seu prato, com seu garfo, sua colher, tentando, fazendo suas tentativas, derrubando comida no chão. Eu quero pegar aqui agora o arroz, porque está a porção de arroz grande ali na minha frente. Eu quero pegar arroz. Posso, professora? Que experiências as crianças estão vivendo? Gente, um bebê, uma criança, né, não nasce sabendo pegar na colher e no garfo. A experiência de pegar na colher e no garfo é aprendida culturalmente. Aprendida culturalmente como? Olhando o adulto comer, mas também explorando, está lá no direito de aprendizagem, né? Tentando. Então, eu preciso criar esses contextos que favoreçam essas aprendizagens. Com isso aqui, a gente também está dizendo que eles estão aprendendo a cuidar de si, se alimentar, né? Se banhar. Colocar o colega para dormir, ajuda lá a ninar o outro, ó, do lado, né? Então, as crianças estão aprendendo a cuidar de si, do outro e das coisas. Pode passar, Paulo. Outra coisa, lembra daquela pergunta que a gente colocou no início, né? Como se aprende a cuidar? E aí, eu queria convidar também essa reflexão. A forma como nós organizamos as nossas aulas na educação infantil, elas ajudam, né, essa criança a aprender a cuidar? Elas têm espaço para brincadeira, para interação? Aí a gente tem algumas fotografias também da minha pesquisa, né? As crianças, elas ensinando a outra a pentear o cabelo, aliás, penteando o cabelo da colega, passando shampoo na cabeça do colega,
tentando passar maquiagem lá na frente do espelho, né? São crianças aí de 1 aninho. Pode passar também, Paula, que tem mais fotos. Ali, né? Trocando fraldinhas da boneca no chão, colocando a boneca no pinico, a outra dando mamadeira para a amiguinha ali, a outra também, essa figura 8 é fazendo inalação, viu, gente? Uma está fazendo inalação na outra. A outra lá embaixo dando comida na figura 9, né? Tem uma bebê colocando comida na boca da outra bebê, a mesma coisa que está acontecendo na figura 10. Pode passar, Paulo? Voltando lá, aqui, eu até coloquei assim, né? Aprender a cuidar em um mundo de barbárie. Se a gente pega as crianças, coloca na educação infantil 4 horas sentadas, só fazendo atividade, tarefa, no papel, as crianças estão aprendendo a cuidar de si, do outro, da sala, do ambiente, da natureza, do mundo. Que está lá. Isso é uma função da educação infantil. Compartilhar cuidados e ensinar a cuidar de si, do outro e das coisas. Né? A gente não faz isso se a gente não se colocar numa relação de respeito com as crianças, se a gente não criar espaço para que as crianças brinquem e interajam umas com as outras, resolvam seus conflitos, puxou o cabelo da outra quando foi tentar pentear, mas resolve o problema, né? Por isso que essa figura aí, por exemplo, a criancinha, ela está tentando, né, primeiro, colocar a chupeta na boca da colega, na outra, ela está acalmando o coleguinha que está chorando no colo da professora, e na outra, ela está colocando a Xuxa que desprendeu do cabelo da outra coleguinha. Aí a gente pergunta assim, o que as crianças aprendem na educação infantil? Né? Se pergunta, o que elas aprendem? Se em casa essas crianças só convivem com adultos, os adultos vão estar sempre cuidando delas. Na educação infantil, elas têm a oportunidade de cuidar de outras crianças. E cuidar, inclusive, das bonecas, dos bonecos, dos bichos, né, das plantas, de tudo que tiver ao seu redor. Então, eu acho que é cuidar no mundo de barbárie. Para isso, eu acho que quando a gente for elaborar as propostas, aí com base no campo de experiências, né, a gente precisa equilibrar proteção e participação. Como é que a gente observa esse equilíbrio entre proteção e participação? Primeiro, eu acho que é escrever diretrizes do cuidado. Atenção aí, coordenadoras, coordenadores, né, vocês que estão aí. Quando vocês forem escrever os projetos políticos pedagógicos das escolas, vocês escrevem as diretrizes do cuidado? Os currículos, né, eu vejo bem assim, os currículos têm diretriz para o cuidado? Ele diz, por exemplo, como que vai acontecer o desfraude, a amamentação, como que acontece os momentos de banho, como que vai acontecer os momentos de alimentação, de higienização, de medicalização, se for necessário, né, de cuidado com a saúde. Tem isso no nosso projeto pedagógico? Se não tem, é bom a gente refletir. Qual é a concepção de educação infantil, qual é a concepção de cuidado? Porque precisa ter diretrizes claras para o cuidado. Para que a família, quando ela matricular, né, ela saber que práticas de cuidado existem ali. O outro, criação de espaços e tempos. A gente olha um espaço, a gente sabe se aquele é um espaço, né, que ela tenta proteger as crianças do perigo, ou se elas querem que as crianças participem. Essa sala, por exemplo, é a sala onde eu fiz a pesquisa. Observe que ela não tem cadeiras. Aí algumas pessoas podem falar assim, mas esse menino senta onde? Em compensação, a gente entra em umas escolas de turma de 1, de 2 anos, que tem cadeira e mesa para as crianças ficarem sentadas a manhã toda. Eu acho que aí a gente está dizendo qual é a função da criança ali, né? Ela vai ficar sentada a manhã toda fazendo coisa na mesa, na cadeira. Então, essa escola, olha só, os cestos de brinquedo onde eles estão, né? Ela tem um tapete, claro que aí tem outro. Olha os nichos do armário, como cada um tem seu cantinho no armário, mas as crianças têm acesso a seu material, ela pode ir lá e pegar. Uma outra questão é esse painel. Esse painel está até no blog Cultura Infantil, esqueci de colocar aí a fonte. Esse painel é o painel da sala, de uma sala de educação infantil. Quem foi que fez o painel? Foram as crianças ou foram as professoras? Muitas vezes, né, a gente recorta e faz um monte de trabalho de EVA, né, e coloca nas paredes. Mas foi a gente que fez, né? Quando a criança faz uma pintura, um desenho, a gente armazena, bota na caixa, porque a gente acha que não é bonito. Aí a pergunta é sempre essa, eu estou cuidando quando eu faço isso? Que tipo de cuidado é esse? O outro cuidado é elaborar projetos com base nas experiências. E o outro, investir tempo nas relações e interações. Investir tempo.
Saber que aquele momento que a criança está no refeitório, que ela está no banho, que ela está no que a gente acha que é prática de cuidado, é o momento que eu vou exercer meu papel como professora, de ensinar a comer, de ensinar a valorizar aqueles alimentos, de ensinar a tomar banho, de ensinar a escovar, de ensinar a usar o banheiro. É nossa função. Porque muitas vezes a gente não faz isso e depois a gente manda uma tarefa, né, para a criança só escrever lá, ligue a escova no creme dental, ligue o xixi no vaso. Então, assim, entende? Não é... E eu estou perdendo todo o tempo, 200 dias letivos do ano que eu poderia ensinar a fazer um uso correto do banheiro. Pode passar, Paula, que eu acho que é o último slide. Não, pode passar esse, que eu vou deixar... Só volta lá, Paula. Esse exemplo aqui eu vou deixar para o nosso próximo encontro, que é aquele da menininha, que eu acho que hoje não vai dar tempo, porque a gente já extrapolou demais. Aquela menininha, eu vou deixar como reflexão para vocês para o próximo encontro. Aquela menininha amamentando junto com outra. Essa aqui é uma figura, né, desse evento. Ele dura 19 minutos, essa menina, Maria, tentando ensinar a Simone a amamentar. O que isso tem a ver com a educação infantil? E aí a gente, né, depois, na semana que vem, eu vou contar para vocês a história de Maria, a história de Sofia. Por que ela estava brincando de amamentar e o que elas duas aprenderam, né, com essas atitudes de cuidar. Pode passar, Paulo. O que a gente observa, né, nessas atitudes das crianças, quando elas brincam de cuidar do coleguinha, quando elas brincam de cuidar da boneca, do bichinho de pelúcia, de quem quer que seja. O que é esse cuidar como experiência dos bebês e das crianças? Primeiro, os bebês e crianças participam dessas rotinas de cuidado na creche, em casa. A gente tem que lembrar que eles, né, são cuidados o tempo todo. Precisa trocar fralda, precisa dar o comer. Então, assim, o que as crianças fazem? Elas reconhecem a importância do cuidado. Elas falam, então, isso é muito importante. Porque o tempo todo tem alguém cuidando de mim, né? Segundo, elas brincam de cuidar porque elas querem aprender como cuidar. Elas querem entender o que é isso. Por que os adultos cuidam tanto de mim? Então, elas brincam de cuidar para entenderem o cuidado. Por isso que elas constroem rotinas de cuidado lá com os bichos delas, né? E com os coleguinhas. Só que construir essas rotinas, elas constroem também jeito de falar, a linguagem, elas demonstram como elas são cuidadas em casa. E a gente pode observar isso e ampliar isso com os projetos. Por isso, gente, que as diretrizes da educação infantil falam assim, o eixo do currículo são as interações e as brincadeiras. Então, nós precisamos criar contextos de interações e de brincadeiras. A partir das interações e das brincadeiras é que nós vamos observar, registrar, ver o que as crianças querem aprender e propor projetos. Pode passar, Paulo? E aí, para encerrar, né, e para a gente abrir para a conversa, voltando no vídeo que nós projetamos no início, né, sobre os sentimentos da criança durante a pandemia. Nós mostramos aí um trechinho desse vídeo, mas nós vamos colocar o link lá no grupo, né, do vídeo todo no Instagram, para vocês olharem depois. Nós perguntamos, então, né, para as crianças, como vocês estão se sentindo em tempos de pandemia? Isso é uma forma de cuidado. Se vocês também aí mandam vídeos perguntando para os meninos como é que eles estão se sentindo, o que eles têm feito em casa, né, o que eles mais gostam de fazer com a mãe, com o pai, com quem quer que seja, é um ato de cuidado, porque você está se preocupando com o que as crianças estão fazendo. O problema, muitas vezes, é que isso se perde. O que eu faço com a resposta das crianças? Aí a criança fala assim, ei, tia, meu dentinho caiu. Aí a gente fala, que legal, beleza, tá bom, mas olha, hoje você vai fazer a tarefa aí, porque é o dia da mãe, nós vamos fazer uma flor linda para mandar para o dia da mãe, que é o dia da mãe. A gente está trabalhando com a experiência das crianças, a experiência dela é perder o dente. O que a gente faz com essa experiência de perder o dente? Né? Então, aí eu pergunto, pode passar, Paulinho? O que nós fazemos com a saudade das crianças? Porque nós vimos, né, nesse vídeo que a gente perguntou para essas crianças, nós tivemos lá a participação de 13 crianças. Essas crianças, elas estão preocupadas com a pandemia, tudo bem, elas estão tristes. Estão. Mas elas estão com saudades da escola. Todas elas disseram isso, estou com saudade da escola. E o que elas sentem saudade? De brincar. Algumas têm saudade da merenda, mas a maioria tem saudade de brincar no escorregador, etc. O que a gente faz com essa saudade das crianças agora?
Essa foto dessa menininha aí, né, que nós tiramos lá também do vídeo, é ótima, né, porque a criança, ela desenha essa saudade que ela tá da escola, mas olha a escola que ela representa. Uma professora em pé, as crianças lá, no segundo momento, só tem letras, números, e a criança, observem, ela está fazendo a tarefa e entregando para a professora. No terceiro quadro, as crianças estão de máscara, voltando para a escola, e novamente estão os números. Esse desenho é ótimo, para a gente pensar, né? Que escola que nós estamos oferecendo para as crianças? Que escola é essa que as crianças têm saudades, né? Como é que elas representam a escola e elas representam a gente para outras pessoas? O que é que nós fazemos com a saudade das crianças? Nós, inclusive, do observatório, viu, meninas? A gente já sabe que ela está com saudade. Eu acho que todo mundo aqui sabe que as crianças estão com saudade da escola. Pode passar por último, Paulo? O que é que a gente faz agora? Gente, eu fui no Google e pesquisei assim, como trabalhar a saudade com as crianças. Aparece um monte de tarefa. Essa é uma delas, tá? Eu trouxe aí para vocês, né? Porque o Google, ele tem tarefa para tudo que você pensar. Eu nunca vi um negócio daquele, parece pai de santo. E aí, a tarefa diz assim: olá, querida criança, que saudades de você. Faz muito tempo que a gente não se encontra, não é? E você, também está com saudades? Agora é a sua vez. Eu lembrei do nome do nosso quadro, agora é a sua vez, né? Encontre e circule a palavra saudade no texto. Aí tem o texto. Que saudade da escola e do professor mais amigo, que saudade do tempo que a gente passava junto. Saudade dos colegas, do recreio. Saudade, saudade, saudade. Circulem a palavra saudade. Depois, quantas vezes a palavra saudade aparece no texto? Aí, tem umas perguntinhas ali para vocês refletirem ao longo da semana. E também para a gente abrir para o diálogo, para o debate, tá? Volta lá, Paulinha, de novo. Volta na pergunta, por favor. Isso, olha. Quando você olha essa tarefa, o que vocês pensam? É uma educação infantil por tarefas ou por experiência? Segundo, quais experiências as crianças vivenciam fazendo essa tarefa? Terceiro, estamos cuidando quando a gente manda esse pacote de tarefas? E quarto, o que seria uma proposição de experiências que cuida dos sentimentos da criança? Tá? Parem, pensem, reflitam para ampliar as experiências. Paula pode passar para o próximo, a gente sugere alguns, né, quem quiser ler mais. Os meus interlocutores ocultos, né, porque aqui eu dialogo muito com eles, né, com Leonardo Boff, Saber Cuidar, o Cuidar é Necessário, com Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, com Paulo Freire, Educação como Prática da Liberdade, e tem um texto também aí, que é esse que eu escrevi em 2017, que é do sentido filosófico, as significações pedagógicas do cuidado. Mas essas perguntas que eu fiz sobre a tarefa de circular a palavra saudades, e depois contar quantas vezes ela aparece no texto, eu quero que vocês reflitam para a gente abrir para a conversa. Que experiências as crianças estão vivenciando com aquela tarefa? E o que seria uma proposição de experiência que cuida do sentimento da criança? Tá bom? Beijos. Espero aí vocês para a gente conversar mais.